Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos irmãos e irmãs, que dia maravilhoso. Hoje Jesus pergunta para os discípulos e para nós: nós somos pessoas prudentes ou sem juízo? Por que Jesus disse isso? E por que Jesus perguntou de tal maneira? Vamos acompanhar. Evangelho do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos discípulos: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, você já ouviu a proclamação desse evangelho, dessa boa notícia várias vezes. Nós estamos recapitulando esse evangelho sempre dentro de um período de 3 anos. Estamos iniciando dentro do tempo litúrgico um novo ciclo, ano a partir do tempo do advento. É um recomeço, esse tempo de atenção, esse tempo de expectativa, esse tempo de olharmos para o futuro, mas já caminhando nesta realidade vindoura. Vejam, queridos irmãos e irmãs, Jesus hoje fala com seus discípulos e quer saber deles onde vocês estão firmando, construindo a vida de vocês. Por que Jesus está perguntando isso? Porque ele quer, assim como os discípulos, ele quer homens e mulheres fortificados, fortalecidos, enraizados nele. Por quê? Porque virão enchentes, tempestades, ventanias, virão muitas situações para nos derrubar, para nos afastar, tirar da nossa cabeça que Jesus de fato existe, que está conosco e que é a nossa rocha firme. É maravilhoso. Olha o que Jesus está dizendo como boa notícia para você, para mim, para todos nós. Dentro do nosso tempo, sem sair da nossa realidade, sem falsearmos tudo que está acontecendo, os pés fincados no chão, cabeça erguida e sempre caminhando, sempre em estado permanente de missão. Vejam, Jesus diz para os discípulos: vocês estão escutando o que eu estou falando, vocês estão vendo o que eu estou realizando. Então vocês precisam estar preparados, porque depois virão outras gerações que irão também chegar até mim professando a fé por causa daquilo que vocês estão vivendo, dessa experiência. A fé será esse caminho apostólico, essa experiência de vocês comigo. Então eu pergunto a vocês: vocês são homens prudentes ou homens sem juízo? O que significa isso? Ora, queridos irmãos e irmãs, Jesus está dizendo que o homem prudente, aquele que finca
a sua casa, a sua vida nele, que é a rocha, é aquele que faz a vontade do Pai. Ora, queridos irmãos e irmãs, qual é a vontade do Pai? Nós já acompanhamos essa revelação. Este é meu filho amado, escutai o que ele diz. No dia do batismo de Jesus. E o que Jesus diz logo após aqueles que praticam a vontade do meu Pai que está nos céus? Esse sim, quando diz Senhor, Senhor, será atendido. Mas como eu vou saber a vontade do Pai? Foi dito, e Deus disse para todos, escutai o meu filho amado. O que Jesus diz logo? Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é esse homem prudente, que eu quero, para que possa me anunciar, para que outros possam se reerguer, se reanimar, se reestruturar, revivificar. Eu quero pessoas assim, fazendo a experiência, anunciando essa boa notícia. Maravilhoso. Mas isso não é só para nós, para sua família, para seus filhos, os parentes e amigos. Nós somos esses instrumentos do Senhor. Tempo do advento é tempo de oportunidades, tempo de vida nova. Deus abençoe a você, a sua família, os seus projetos, os seus sonhos que devem se tornar realidades, implementados e assistidos permanentemente por Deus no dia a dia. Deus abençoe, muita força, muita saúde, rumo ao Natal, nascimento do Salvador. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.